Laércio, como o Reiki funciona? Qual a visão científica do funcionamento dessas curas espirituais, dessas curas energéticas? Muito bem. Para quem já viu o nosso trabalho em física quântica, ou já estudou um pouco dessa questão da física quântica relacionada com a espiritualidade, a neurociência e tudo mais, vai perceber o seguinte, que os físicos descobriram uma forma de interação entre partículas, no caso dos elétrons, no caso das partículas elementares, uma questão chamada não localidade, onde parece que duas partículas podem interagir, mesmo estando à distância, sem que haja nenhum sinal trocado, e essa interação é praticamente instantânea, vamos assim dizer, ok? Muito bom. A partir dessa interação, os espiritualistas, os cientistas, os neurocientistas começaram a estudar o funcionamento do cérebro, o funcionamento da consciência, vamos assim dizer. E eles chegaram a uma conclusão que a nossa consciência, que a consciência humana, ou a própria consciência, não precisa ser humana, ela interage de uma forma não local, como se fosse um objeto quântico, como se fosse uma partícula quântica, ou seja, segue as leis da física quântica. Dessa maneira, quando você faz um passe espírita, não precisa ser só o reiki propriamente dito, mas existe, né, vamos por uma emissão de uma energia que nós emitimos, e esta energia, através de nossas mãos e através de nossa própria consciência impregnada, implementada ali, né, nós começamos a interagir com a outra pessoa, colocando a energia em seus chakras, colocando a energia em seus meridianos, e a pessoa que está debilitada energeticamente, como o nosso corpo ele tem um mecanismo natural de autoequilíbrio, e às vezes o que falta é um impulso, o que falta é uma energia a mais, né? Então quando alguém que está numa vibração muito elevada canaliza uma energia mais poderosa, este corpo doente absorve essa vibração e ele se reequilibra naturalmente. Agora, essa explicação ela é mais fácil quando a pessoa está na sua frente, quando há uma transmissão de energia mesmo, né, uma vibração de energia. Eu quero que vocês entendam que essa energia que nós estamos falando, Ti, ou Prana, a energia emitida pelas mãos, a ciência ainda não mediu, ela não descobriu, ela não teorizou esse tipo de padrão energético, ok? Essa energia é uma energia discutida nos meios esotéricos, nos meios místicos, ou seja, na própria acupuntura, coisa que a ciência moderna, né, ela não tem nenhuma visão ainda específica sobre esse tipo de energia. E por isso que as duas correntes acabam não se tocando muito, tá? Não se entendendo muito e uma não aceitando a outra, ok? Mas no caso, por exemplo, da explicação, como é que eu posso lá mandar um passe de cura à distância, mandar um reiki à distância, fazer um qigong, uma cura energética à distância? Sem pensar que a gente está invocando espíritos, invocando inteligências mais avançadas, que estariam indo até o local e interferindo naquela pessoa, mas pensando apenas na nossa ação, né, nós poderíamos então invocar essa teoria da não localidade, onde o tipo de interação que nós estamos trabalhando, o tipo de energia que nós estamos emitindo, ela funcionaria da forma não local, ou seja, não importa a distância que essa pessoa esteja, você acabaria influenciando em todo o seu campo vibratório, em todo o seu campo energético e transmitindo à distância esse potencial de energia, ok? Então, basicamente, com a base científica mais moderna que nós temos para explicar o funcionamento de curas à distância, seria exatamente o comportamento não local das interações físicas. Ok? Então é isso. Segunda pergunta, essa é uma pergunta bastante interessante também, né? Professor Laércio, por que os extraterrestres não interferem no sofrimento dos animais e também dos seres humanos? Mas mais na questão, né? A gente sente tanta dor dos animais, o cavalo, o maltrato que o ser humano faz com os animais. Por que os extraterrestres não interferem? Sabe, ouvinte, é muito engraçado você falar isso para mim. Por que o extraterrestre não interfere? Eu pergunto, por que Jesus não interfere?
Você que é religioso, você que tem suas crenças, você que é um espírita, né? Você que, que é de qualquer outra religião, eu pergunto, por que que Buda não interfere? Por que que os mortos, né? Saint Germain, todos os grandes mestres ascensionados, por que eles não interferem? Né? Desde os primórdios da humanidade. Se nós pensarmos, né? Lá na época dos dinossauros, não havia nem o ser humano na Terra, não havia a horda humana na Terra. Mesmo assim, se você fizesse uma observação de fora, você veria a crueldade dos animais. Né? Os animais, principalmente aqueles que necessitam matar o outro para a sua sobrevivência, para se alimentar. No caso moderno, como um tigre, um leão, os animais chamados carnívoros. Uma águia que necessita, às vezes, ir lá pegar um filhote de um animal, um roedor e tudo mais para se alimentar. Então, é muito difícil para vocês entenderem essa ordem evolutiva, essa experiência planetária que o reino Deva está vivenciando. Todas as vezes que nós descemos a um ecossistema denso de superfícies planetárias, esses projetos elaborados, está embutido essa experiência mais profunda que nós chamamos de sofrimento. Mas de um ponto de vista superior, o sofrimento, ele não existe, ele não é encarado dessa forma como nós encaramos. O sofrimento, principalmente, por exemplo, nas filosofias orientais, por exemplo, né? O sofrimento é uma coisa importante, é uma forma de doutrinar, de ensinar, de aperfeiçoar as nossas emoções e entendemos como nós podemos entender as experiências que toda alma, que todo ser vivencia no universo. Nós temos uma sensibilidade natural, nossas sensibilidades táteis e tudo mais. Ó, eu sinto dor. O que é a dor? A dor é um mecanismo natural introduzido em nosso organismo para dizer que alguma coisa está errada, que a gente precisa tomar cuidado. Porque imagine se você não sentisse dor nenhuma. Alguém espeta uma agulha em você, você nem liga, não sente nada, tal, né? Aí, se tem alguma coisa deteriorando o seu corpo, algum verme comendo você por baixo, alguém dá uma espada e você não sente nada, sabe? Isso é ruim, porque existem doenças até, muitas especiais, que inibem totalmente a dor do indivíduo, sabia? Existem umas doenças especiais. Então, as pessoas nem sabem que estão machucadas, elas não sabem que foram feridas. Então, na verdade, este é um mecanismo de defesa que os seres biológicos desenvolveram para poder perceber e sentir o universo que está à sua volta, tá? Mas, então, na verdade, sentir dor, a gente sabe que a dor, né, ela tem um limite que o cérebro suporta. Depois desse limite, a gente não sente mais dor. Por exemplo, se você cortar sua perna agora no trem, carro passa por cima, corta sua perna. As pessoas, geralmente, elas ficam lá olhando para a perna e não sentem dor. Isso é muito interessante. O cérebro parece que ele cota um nível de dor, como se ele tivesse um cut da onda lá, né, e limitasse a dor. E as pessoas passam a não sentir essa dor extrema que a gente imagina. Mas é claro que uma vez eu fiz uma pergunta, não foi eu praticamente, mas um aluno de nosso grupo, quando eu estava incorporado como mestre oriental, e essa pessoa falou assim: mestre, puxa, eu estou muito triste, né? Eu estou sofrendo muito por uma condição na qual eu estou passando no momento, né? O que o senhor poderia falar a respeito? Então o mestre começou dizendo assim: poxa, que legal que você está nessa situação, né? O que seria da felicidade se não houvesse a tristeza? Como você pode compreender o que é um momento feliz se você nunca experimentou, nunca vivenciou um momento de sofrimento, um momento de tristeza, um momento de angústia? Né? Você não sabe avaliar. Como você pode experimentar uma coisa e saber se ela é doce ou salgada se você nunca experimentou? Como você pode dizer essa coisa é gostosa, essa coisa é ruim, se você nunca vivenciou esses dois lados da moeda? Não é verdade? Então, a nossa consciência, ela está na Terra, nessa dimensão, para vivenciar experiências muito profundas, inclusive aquilo que nós chamamos de sofrimento. O taoísmo clássico, nos livros do Lao Tzu, lá se você pegar ele, tem uma frase muito interessante lá que diz o seguinte, né? Que o sábio aceita tudo o que lhe acontece. Por que ele aceita? Ele aceita, ele não classifica a coisa de boa ou de mal.
de certo e de errado, de triste e feliz. Todas as coisas que acontecem são informações, são experiências na qual a consciência está passando, ela está vivenciando, e numa questão mais profunda, mais adiante, nós vamos avaliar isso como um grande aprendizado. Basta você olhar na sua vida, ver há 1 ano atrás, 2 anos atrás, o sofrimento que você teve, a dor que você teve. Hoje, parece que foi uma ilusão, ela nem mais existe, você passou por ela, hoje ela não influencia você. É como se não tivesse existido essa dor do passado, né? Porque você mudou, você se transformou, mas aquele momento trouxe uma experiência para você, está incrustado na sua consciência, na sua alma, no teu ser. A experiência é você leva, você transfere para a consciência maior. E é claro, veja bem, esse projeto planetário ele foi construído e projetado especificamente para vivermos essa experiência densa e kármica. Ok? Quando o homem entrou nesse ecossistema, ele entrou para sofrer da mesma forma que os animais sofriam, os dinossauros, os répteis gigantes, sabe? Milhões de anos atrás. Aquela luta pela sobrevivência, ok? Mas você nunca esqueça que essa é uma experiência passageira. Os corpos morrem e a alma vai para uma outra realidade, para uma outra dimensão, onde, na verdade, essas disputas elas não existem dessa maneira mais, tá? Porque o espírito não morre e tal, essa coisa toda. Entendeu? Então, quando você pergunta por que os extraterrestres não interferem, você tem que entender que antes de você reencarnar na Terra, você pode até esquecer extraterrestre. Tem os nossos mentores, o nosso conselho kármico, ele programou a nossa reencarnação, a nossa descida, de acordo com nossas experiências passadas. Os animais, eles têm um mesmo conselho que coordena toda a sua experiência planetária, ok? Tá? E este projeto está exatamente como as potestades superiores assim construíram e projetaram, senão eles teriam mudado já. Então, por isso que Jesus não materializa e não interfere nos governos, não interfere na política internacional, eles não interferiu na Primeira Guerra Mundial, não interferiu na Segunda Guerra Mundial, né? Quando houve um grande massacre de judeus, quando houve um grande massacre, a explosão da bomba atômica, tudo, você não viu nenhum Buda, nenhum Jesus materializando e fazendo uma interferência direta. Por isso, da mesma forma, você não vai ver os extraterrestres fazendo uma interferência direta para mudar o curso das coisas. Porque, na verdade, nós temos que compreender o verdadeiro sentido de nosso sofrimento, de nossa experiência aqui na Terra. Tanto os momentos difíceis quanto os momentos de felicidade, os momentos de alegria, eles são importantes. Nós temos que entender essa experiência humana na Terra, ok? Então é isso. Então, dessa maneira, nós temos que entender que é claro que nós temos um karma com relação aos animais. O fato de nós sermos uma criatura pseudo-inteligente ou de ação, vamos assim dizer, um pouco mais superior que os animais, nós escravizamos os animais, né? Nós torturamos os animais, nós matamos os animais em nosso deleite de nossas festas. Nós festejamos com o sangue dos animais, nós festejamos com a morte e o sofrimento de animais. E criamos esses animais para abate dentro de uma estrutura de sofrimento, de tortura a esses seres. Isso acarreta um karma muito pesado para nós, porque nós, como seres mais evoluídos, vamos assim dizer, ou mais inteligentes, deveríamos sim cuidar dos animais, e deveríamos amar os animais e ajudá-los na sua experiência evolutiva aqui na Terra. Mas muito pelo contrário, a nossa frieza, a nossa primitividade fez com que nós agíssemos da mesma forma que os animais. Nós nos nivelamos aos animais. Nós não somos seres tão superiores aos animais nessa condição. Por isso, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo, você tem que tomar coragem, você tem que fazer mudanças na sua vida e começar a agir. Né? Quando você vê, às vezes, um cachorrinho abandonado, ai, coitadinho, o cachorrinho está abandonado, ai, eu vou chamar a proteção dos animais, ai, eu vou chamar a tia Maria. Bom, é fácil você empurrar para os outros o problema, não é verdade? Para que o outro resolva. Vai lá você, pega o cachorro, cuida dele, leva para a tua casa, leva para um veterinário, depois você coloca para doação. Tá? Mas ajude, faça alguma coisa. Você é o agente da transformação.
Não espera que um governo, que um político, sabe, que uma situação ou outra vai resolver essas questões com os animais. Não espera que o ET vai descer aqui para cuidar do animal. É você que é responsável por esse planeta, meu caro. Não é os ETs, não. É você que é responsável. Você tem que fazer o trabalho de cuidar dos animais, ok? Nós, lá em nosso Ashram, nós temos um trabalho muito intenso. Nós temos mais de 25 cães lá, nós cuidamos de mais de 30 gatos, nós procuramos pegar todos os animais que estão na natureza, nós tratamos dos passarinhos, dos canários, da terra, criamos um ecossistema, plantamos frutas exatamente para que eles pudessem ter um ecossistema de vivenciar uma experiência melhor. Então, todos nós podemos fazer a diferença. Um pássaro que você alimenta, um campo que você alimenta, pode fazer muita diferença nesse planeta. Então é por aí. Tem uma terceira pergunta aqui, interessante. Professor, qual a influência da bebida alcoólica na espiritualidade? Faz mal? Faz bem? Tem alguma quantidade mínima? Tem problema ficar bêbado? Ai, ai. Olha, gente, tudo que é feito com extrema moderação não faz mal. Tá? Você tomar uma cervejinha lá na hora que você está comendo, beliscando alguma coisa, um copo de vinho, uma tacinha de vinho, tá? É salutar às vezes, ok? O que você não pode é ser um viciado em álcool. O que você não pode é beber uma caixa de cerveja com os amigos no boteco. Você está entendendo? O que que acontece? Aí você fica bêbado, você sai cambaleando. Isso aí, de um certo tempo, já vai fazer mal. Faz mal para o teu fígado, faz mal para o teu rim, faz mal para o teu intestino, faz mal para a sua cabeça, para o teu cérebro, cria uma dependência psíquica da bebida. Tudo isso, né, leva você a ser um alcoólatra, vamos assim dizer. Então, a espiritualidade, ela precisa se desenvolver em um corpo extremamente equilibrado, harmônico e puro, certo? Tudo que você fizer além disso vai sim atrapalhar a espiritualidade, tá? Então é muito bom senso, muito bom senso. A gente está falando de ser santo também, não tomar nem um golinho, uma cervejinha de vez em quando, tá? O que você não pode é encher a cara, achar que para se divertir na balada à noite, você precisa encher a cara, ficar bêbado, tá? Isso é uma visão muito primitiva de você mesmo. Tem muitas formas de nós nos divertirmos, ficarmos alegres a partir de nós mesmos, sem necessitar de um artifício de bebida, ou um artifício de uma droga, outra coisa qualquer, para a gente experimentar um estado alterado de consciência, ok? Então é por aí. Toma cuidado com o álcool, toma cuidado com a bebida, tá? Ela pode no começo parecer uma coisinha muito gostosa, mas depois de um tempo, com a insistência de você beber sempre, ela vai te fazer mal. Okay? Uma quarta pergunta tem a ver, né, com qual a sua visão, professor, sobre pessoas que ficam possuídas por demônios ou manifestação do mal? Porque há muitas religiões que acreditam nisso, filmes, tem de filme de possessão demoníaca, de exorcismo, por aí. Bom, eu tenho uma palestra específica sobre exorcismo. Tá? Então, se vocês quiserem ir mais a fundo, entra no nosso site. Lá não tá liberada gratuitamente, mas está vendo em nosso site. Lá você pode adquirir o DVD ou online e você assistir ela inteirinha. Mas a coisa funciona mais ou menos o seguinte, gente. Você tem que entender que esse corpo aqui, este veículo que nós temos, ele é uma roupa. Se eu estou usando essa roupa, qualquer uma outra entidade, qualquer outro espírito pode usar, se nós permitirmos. Isso é o trabalho de um médium. O que é um médium que incorpora? O médium que incorpora é aquele médium que simplesmente ele se afasta, ele permite que o outro espírito assuma o seu corpo e saia fazendo um trabalho, saia dando uma instrução, falando, fazendo uma cirurgia mediúnica, ok? No entanto, no plano astral, umbralino, no umbral, não é demônio, não tem nada a ver com demônio. Demônio é uma figura caricata que não existe, é uma invenção de certas culturas. Ele não existe, ele não é real. Mas o que é real é espíritos mais densos, espíritos que morreram da nossa sociedade aqui mesmo, cheio de problemas, cheio de dor, cheio de dificuldades, espírito ruim, numa guerra, né? Esses espíritos são, do outro lado, eles são assim também. E essas entidades é que podem, às vezes, perturbar pessoas. Só que você tem que entender que essas entidades não têm poder. Essas pessoas, quando
aproximam os espíritos de luz para criar uma interferência, esses espíritos, ó, sai correndo, né? Rezam um Pai Nosso, ele sai correndo, ok? Agora, é claro que você, em centros espíritas kardecistas, por exemplo, em centro de Umbanda, qualquer religiões que admitem a incorporação num trabalho mediúnico, você vê isso constantemente. Você vê a chamada doutrinação de espíritos, né? Espíritos perturbadores, espíritos que ficam numa casa, né, perturbando aquela casa. E mais basta um trabalho com uma entidade um pouquinho mais elevada, ele é retirado, ele é levado, né? E ele é doutrinado, vamos dizer, ensinado a não fazer mais isso, que isso não é legal, ok? Mas não passa disso, sabe? Um bom centro espírita, um grupo organizado consegue criar uma limpeza áurica, consegue afastar esses espíritos do nível de perturbação, ok? O demais que você vê em cinema aí é tudo uma fachutagem, um show. Nessas igrejas que você vê por aí também, é muito show que não existe, tá? A coisa não é bem por aí. Então é bem esse caso, tá? O mal, ele não existe como uma força poderosa, superior no universo. O mal simplesmente é falta de luz. O mal é ignorância. Os espíritos agem por ignorância. O planeta Terra aqui, o fato das pessoas desconhecerem a sua espiritualidade, a sua natureza transcendental e espiritual, as pessoas criam guerras, criam conflitos, né, opressionam os seus irmãos, né, causam dor, causam mal, causam sofrimento aos seus próprios irmãos. Mas é uma ação das trevas, é uma ação da sua ignorância com relação a tudo isso. Quando as pessoas morrem, esse plano da ignorância continua existindo. Isso nós chamamos de umbral, mas só que você tem que entender que umbral é a superfície terrestre. Onde nós estamos vivendo aqui na Terra é conhecido pelo plano astral como umbral, porque todos nós estamos em umas trevas profundas, né? Nós não sabemos quem somos, que estamos fazendo aqui toda essa perturbação, toda essa angústia, ok? Quando essa pessoa morre nessa situação, ela continua também agindo dessa maneira, agindo dessa forma. Demora muito tempo do plano espiritual para uma pessoa transcender, evoluir e tomar uma consciência da luz, ok? Então é bem por aí, tá? Então, por hoje é só. Desejo a todos namastê, muita paz e até o próximo encontro. Namastê.